Kitara Havashi, pra envergonhar, volume 2. Chegou minha cassação, eu implorei e veio. Na hora que eu me montar, vou ser melhor, não tenho dó, vou enganar. A minha vida toda fajuta, eu nunca escondi. Botei botox, tô nem aí. Vou fraudar, te iludir. Eu vou gravar vídeo lamentando, eu não prometo paz. Agora o que me resta, estou viajando, apresentando pra ralé. Sei que isso compensa, pois vou ganhar, vou me filiar ao novo, aqui eu tenho chance. A minha vida toda fajuta, eu nunca escondi. Botei botox, tô nem aí. Vou fraudar, te iludir. Eu vou gravar vídeo lamentando, eu não prometo paz. Olá, cidadão, cidadã e cidadã, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Hipólito, falando diretamente do dia 3 de dezembro. E tá começando mais um episódio do Midcast Política no ano em que esperamos ser o melhor da nossa jovem democracia. Aqui a gente debate os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. E eu disse nós, porque eu não tô aqui sozinho, eu tô aqui com a futura técnica da seleção pessoense de Futebol Society, Thaís Kisuki. Opa, tudo bom? Tudo jóia? Mas qual a posição que você joga, Thaís? Então, geralmente eu fico ali atrás, né, na zaga. De vez em quando, assim, consigo fazer um gol. Fiz um gol da última vez que eu joguei, mas fazia muitos jogos que eu não fazia. Então, geralmente eu fico por lá porque eu não sou craque, ninguém passa a bola pra mim, eu só fico evitando, atrapalhando as outras de fazerem gol. Humildade é importante. Humildade, a gente vai longe. Mas junto com a gente aqui também tem a maior brasileira viva, Ana Raíssa. Olá, esse som ruim é porque aqui alto tá muito longe. Mas a Ana Raíssa tá gravando de improviso, tá ali numa correspondência internacional, então o áudio dela não vai estar com a mesma qualidade que vocês sempre escutam aqui no Midcast, mas vai dar pra entender e o editor que lute, né? Mas a gente vai tentar, hoje a gente tá gravando domingo, gente. Eu quase errei a data porque, como sempre, né, a gente tenta achar uma agenda pra gravar ali. Não calhou de gravar no sábado, a gente tá gravando no domingo. Vamos tentar fazer um episódio mais curto, fica a promessa, vamos ver se a gente vai conseguir cumprir até o final. Então, sem mais delongas, vamos lá começar o nosso episódio com o bloco Pichuleco de Kitara Havashi. Perfeito. Então, gente, o nome do bloco, ele vem em homenagem ao Jorge Santos. Acho que todo mundo acompanhou aí. O Jorge Santos, ele perdeu o seu mandato no Congresso dos Estados Unidos. É um brasileiro que se elegeu lá com aquelas pautas de extrema-direita e que levou um pouquinho do Brasil para os Estados Unidos. Levou uma pitadinha do modo de ser brasileiro para lá e chocou a sociedade estadunidense. Eles não estavam preparados, não tinham anticorpos para lidar com a política brasileira. E, no fim das contas, descobriram, né, que ele usou dinheiro de campanha para poder comprar pacotes no OnlyFans
uma das coisas que ele fez, né? Isso depois de ter assassinado a mãe dele umas 4 ou 5 vezes, ou algumas coisas assim. E me surpreendeu que eles colocaram um boneco inflável dele, tipo aquele que eles faziam do Lula, colocaram um boneco inflável dele lá do lado de fora do Congresso em uma dessas votações. Ele tinha resistido a uma primeira votação para perder o mandato, mas não resistiu à segunda. Então, em breve, Jorge Santos aqui candidato a prefeito de qual cidade? O Rio de Janeiro tem cara, hein, de que adora essas coisas. Mas aí, tomara que aqui também ele vá de Dallagnol, né? Não é toda vez que a gente consegue, assim, um brasileiro tão internacional quanto o Jorge Santos. Mas acho que Rio de Janeiro deve estar na mira. Eu ia chutar alguma cidade ali pelo sul do país também. Eu acho que também poderia ser. Mas eu não sei nem de onde Jorge Santos é, né? Pra dizer, pra sugerir. Mas também não faço questão de saber, não. Agora, eu acho assim, inusitado porque o quê? Ele é pilantra como políticos são na extrema-direita, geralmente, né? De praxe. Então, ele tá seguindo o padrão. Não entendo por que o pobre brasileiro Jorge Santos precisou ser caçado, ainda mais num país que tá perigando reeleger Donald Trump nas próximas eleições presidenciais, né? Então, eu acho aí que o nosso compatriota foi injustiçado pelo Congresso americano, dos Estados Unidos. Americanos somos todos nós. Numa das acusações é que ele teria usado dinheiro de doação para a campanha para botar botox. E assim, né? Só quem passou pelos dentes dos nossos congressistas, né? Todos com um carro popular na boca, presidente de Ana Maria Braga, sabe que o que é um botox, né, minha gente? Realmente os Estados Unidos não estavam preparados para a política nacional nossa. Não, deixou sua marca, com certeza. Eu não sei de onde ele é também, mas eu votaria, sei lá, Curitiba, Governador Valadares. Governador Valadares é uma cidade que ela tem, assim, a sua relação íntima com os Estados Unidos, né? É uma cidade em que você comercializa praticamente só com dólar, uma cidade dolarizada. Então tá aí, Jorge Santos tem tudo. Não sei se ele é nativo de Minas Gerais, mas de repente ele consegue se candidatar. Vai se candidatar a alguma coisa. Não duvido nada, não, que ele volte pra cá. Ou isso, ou ele vai ser apresentador do próximo Drag Race Brasil. Ou ele vai pra Fazenda. É uma opção também. A Fazenda, Record de olho. Mas ainda na pauta internacional, gente, com essas atualizações de notícias passadas, né, que é tipicamente o primeiro bloco que a gente faz, a gente teve o Javier Milei, ou os indicados do Javier Milei, contradizendo o que ele disse, porque o Javier Milei, já apelidado, né, de Jarevi Milei, fazendo aí uma troca, um anagrama com as letras do primeiro nome dele, porque ele tinha convidado o Bolsonaro em uma chamada para que ele fosse na posse na Argentina e dito que, se o Lula quisesse, ele poderia ir também, né? Seria recebido. Mas a chanceler designada pelo Milei, que é a Diana Mondino, ela se encontrou em Brasília com o Mauro Vieira, com o nosso ministro das Relações Exteriores, e entregou um convite para o presidente Lula participar da posse. Então, oficialmente, o governo brasileiro está convidado. A gente não sabe ainda se o Lula vai estar presente ou quem que ele vai mandar para representá-lo na posse. Porque, de novo, se existe a chance ali do Bolsonaro e de todos aqueles governadores de extrema-direita estarem presentes na posse do Milei com algum tipo de honraria, sendo reconhecidos e tudo mais, né? Fica uma cerimônia bem constrangedora. Vocês acham que o Lula vai aceitar esse convite e já decidiu quem que ele vai mandar? Eu não duvidaria que o Lula aceitasse esse convite e fosse, para mostrar que é um homem além dessas brigas e tudo mais. Mas acho que ele não deveria, como eu imagino que vocês também. Manda logo o Mauro Vieira mesmo e pronto, tá resolvido. Acho que seria, enfim, um desgaste que não valeria a pena, né? E ainda mais Bolsonaro lá fazendo as palhaçadas dele, melhor Lula ficar em casa mesmo. Eu acho que todo argentino que se preza também tá torcendo para o Lula não ir, né? Que é da mesma forma que a gente torcia para alguns presidentes ou chefes de Estado não virem a posse do Bolsonaro. Então, eu também acho que não tem que não. Manda o Mauro Vieira. Não manda o Alckmin, não. Tá? Já tá queimando aí a imagem do Dr. Geraldo. Toda vez que tem que dar uma notícia ruim é o pobre do Dr. Geraldo. Manda o Mauro Vieira. Eu vi algumas pessoas falando assim, mas o Jair foi convidado diretamente pelo Milei e o Lula foi convidado, né, via embaixadores. E assim, não foi. É assim que funciona. Convites oficiais chegam por embaixadas e tal. O Jair, se eu não me engano, ele foi convidado para ir lá dar os parabéns. Tipo assim, vai na festa lá na minha casa. Na festa oficial, ele não foi convidado. Então,
Mas mesmo assim, acho que o Lula não devia ir, porque a diplomacia não é só você saber conciliar, né? Que é o que sabemos que o Lula gosta de fazer. Diplomacia é também você pisar forte, é você falar não vou. Sabe, a gente tem essa impressão de que diplomacia é só ficar cedendo, e não é. Diplomacia às vezes é você falar assim, pau no cu de Israel. Isso também é diplomacia. Ou pau no cu do Milei, nesse caso, que eu acho que o Lula tinha que já fazer as duas coisas. Não sei se ele vai chegar a falar com essas palavras, né? Talvez a gente tenha Não, mas eu já combinei com ele já. Então tá certo. Então palavras. tá seguro. Não, tem que ser bem educado. Talvez a gente tenha tempo de comentar aqui hoje em entrevista que ele deu para o Al Jazeera, que ele quase chegou a falar isso aí com relação a Israel. Mas, gente, atenção aí, segurança de Javier Milei. Caso vocês mantenham esse convite para a família Bolsonaro visitar vocês em uma festa ali na casa, porque Milei, você que nos escuta, a família Bolsonaro tem histórico de roubar cachorro. Então, se seus cachorros são aquilo que há de mais importante na sua vida, esteja avisado. Tome cuidado, né? Tome cuidado. Também acho que é possível que o Lula não vá, assim. O Bolsonaro não foi a posse do Fernandes, né? Não foi a posse do Fernandes. Então já aconteceu. E tem também, dentro da política argentina, um outro tipo de tradição, que é de políticos ou presidentes eleitos que não são peronistas não terminarem o mandato. O Macri foi uma exceção, mas tem aquela expectativa. Não é política brasileira, gente. Não é tão atípico assim, né? A Argentina mudar presidente. Eles conseguem ter presidentes que tiveram, sei lá, algumas horas de mandato. Então aquilo ali não é como a gente acha. Aqui no Brasil aconteceram alguns impeachments, mas poucos, né? Poucos processos de impeachment. Lá não. Lá a coisa pode ser um pouco mais acelerada. Então tem muita gente que conta com isso também, né? Não vai se desgastar para tentar estar presente com o Milei, porque talvez ele não dure muito. Vamos torcer para que isso seja verdade. Mas agora, saindo da pauta internacional, eu vou abrir aspas para Cecília Oliveira no Twitter. Ela diz: 10 milhões, um agente morto, 2 agentes roubados, um claro exemplo de como a segurança é tratada com negacionismo. Depois de tantos tweets do pessoal do Ministério da Justiça nessa rede, não responderam quando foram questionados sobre esses resultados, entre aspas, e abaixo está a manchete do G1, que diz: em 45 dias, operação da Força Nacional do Rio de Janeiro já gastou 10 milhões de reais e em 10 mil abordagens não apreendeu drogas ou armas. Fracasso? O Ministério da Justiça está tentando desviar a atenção quando faz aquelas operações com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal apreendendo, resgatando, sequestrando centenas de milhões de reais na mão de grandes organizações criminosas? É pra gente ainda apontar que essa GLO no Rio de Janeiro é um fracasso? O que está acontecendo? De um lado, o Ministério da Justiça com Flávio Dino faz toda essa demonstração de como é possível lidar com operações com inteligência, mirando grandes organizações criminosas, e do outro lado o governo apoia uma GLO no Rio de Janeiro que explicitamente está gastando dinheiro para nada. Esses dados deixam bem óbvios, né, como essas políticas de segurança pública, né, o que a Cecília Oliveira chama de negacionismo, né, porque tem se reiteradamente mostrado que os resultados são aquém do esperado, a violência muitas vezes é exacerbada, é só uma forma de mostrar serviço, né? São políticos que não sabem exatamente o que fazer com a segurança pública, e a forma de mostrar serviço é isso, né? Essas operações ostensivas, né? Que você vê aí que só faz gastar dinheiro, traumatizar aí algumas pessoas que moram em comunidades por causa da violência policial, e aí os resultados são esses, né? Então, assim, ao invés de se conversar com os diversos institutos e organizações sociais, né, conversar com a sociedade civil, que existem já sugestões prontas dessas organizações civis para se buscar soluções, né, para melhorar a segurança pública, mas essas pessoas não parecem ser convidadas a pensar junto soluções, né, porque se é isso, a solução fácil é essa, é tiro, porrada e bomba, que não funciona, mas que convence muita gente. Então o circo tá lá montado, as pessoas fingem que algo mudou e fica por isso mesmo. Acho que a imagem do circo montado é essa aí mesmo. Não falta dinheiro, falta miolo, né? Falta pensar, é o que a Thaís falou. Você tem que
buscar essas sociedades, né, civis, esses grupos que têm pesquisas sólidas e sérias, que têm material sobre isso. Não basta pôr polícia na rua, encher de dinheiro, por um lado, aí por outro você tem alguns braços da polícia sucateados, sabe, ficam nessa, tem não sei quantos % do PIB para Forças Armadas, não sei quanto de grana para a Polícia Rodoviária Federal, para a Polícia Civil, para a Polícia Militar. Não é dinheiro que falta. Quando a gente fala, a polícia é mal treinada, a polícia é treinada para isso aí, para não dar resultado. E o resultado que dá são resultados tétricos que atingem as sociedades onde aquela polícia está inserida, né? Não é falta de dinheiro, é falta de organização, falta de pensar seriamente, falta de tudo isso. A Cecília tá sempre falando sobre essa falta de resposta, né? Porque é muito bom a gente ouvir o Dino falando, ouvir todos e ficar assim, que maravilha, não sei o quê. E aí tá na hora de responder uns resultados horrorosos desse, aí pelo menos até a hora do tweet, assim, você vê que ninguém tinha, porque não tem resposta, é isso, assim. Se a gente não souber pensar, a gente já falou isso aqui antes, que a esquerda não sabe pensar segurança pública, porque a gente fica querendo ceder pro que a sociedade neoliberal, o pensamento neoliberal acha que é segurança pública, então a gente não vai ter resultado nunca. As drogas vão continuar ganhando a guerra às drogas anualmente, né? Meus parabéns para as drogas, sempre invictas. Você encher comunidades de policial vai acabar só civil morto e policial morto, porque, né, tem esses dados aí de que a nossa polícia é a que mais mata e a que mais morre. E não vai dar lugar nenhum. Se continuar fazendo a mesma coisa, não tem como ter um resultado diferente. Então... E assim, jogar Força Nacional em ambiente urbano é jogar um peixe no deserto. Força Nacional, Exército brasileiro não tem a menor condição de atuar no cenário das nossas grandes cidades, né? Na época do Moro, o Moro ministro, ele mandou a Força Nacional aqui para Cariacica, no Espírito Santo. Foi uma das cidades teste, que é na região metropolitana. E eles conseguiram a proeza de desorganizar o crime organizado. O que você sabe o que acontece quando você desorganiza o crime organizado, né? Você começa a ter o caos, a briga, tiroteio, o assalto à torta e à direito. Então, naquele período, a cidade ela passou por uma onda de insegurança enorme, assim. Depois a coisa se estabilizou, mas você jogar Força Nacional e Exército em algumas cidades é pedir pra dar errado. O pessoal se perdeu, cara. Foi parar numa comunidade e ser assaltado. Os dois agentes da Força Nacional não sabiam onde é que eles estavam entrando. Eles se perderam e foram assaltados. É um vexame. Mas tem também esse buraco negro de investimento que se faz no Rio de Janeiro e que propositalmente se quer que se mantenha assim, né? Você quer que o Rio de Janeiro continue sugando investimento em segurança pública, que é um espantalho muitas vezes utilizado em algumas situações em campanha eleitoral. Não que você não tenha um problema de violência no Rio de Janeiro, é óbvio que se tem, mas você usa as supostos projetos, planejamentos para poder resolver o problema de segurança pública no Rio de Janeiro como uma arma de campanha. Mas não se tem intenção, porque se você resolve parte do problema, você retira uma pauta que ela serve para manipular a opinião pública em toda a eleição. Então não parece haver nenhuma intenção de que se resolva a situação do Rio de Janeiro. Pelo contrário, como a gente já comentou aqui, o crime organizado do Rio de Janeiro ele é um produto de exportação. Então ele é levado para outras capitais, é levado para outros estados e não é algo que se resolveria só com a ação no Rio de Janeiro. Isso já se alastrou, já não é uma coisa multiestadual, né? Não, só jogar a Força Nacional e o Exército lá estaria longe de resolver. Mas falando em coisas que dizem respeito ao futuro, o nosso antequerido Rodrigo Pacheco, ele disse recentemente, depois de passar no Senado aquela proposta para se limitar decisões monocráticas do STF e que talvez o Lira paute no começo do ano, talvez não, mas agora o Pacheco ele foi além, ele disse que vai começar 2024 colocando para votação uma PEC que determina um mandato fixo para o STF. Vamos lembrar que o mandato do STF vai até a aposentadoria atualmente, então agora você mudaria isso, você teria um mandato fixo para esses candidatos ao STF que seriam indicados. Então, como vocês acompanham, vocês acham que isso é possível, que depois que passar uma futura eleição no Senado e o Pacheco conseguir, de repente, emplacar ali uma sucessão, quando ele tiver feito acordos suficientes para poder encabeçar a chapa em Minas Gerais, será que ele vai continuar com essa onda, essa tentativa de enquadrar o STF? Vai nada. A instituição que mais funciona nesse país é de ministros eternos. Ninguém vai mudar isso. Não passa. Porra, tanta coisa pra fazer, né, Pacheco? Cacete, bicho. Nossa
nossa, assim, que ódio. Mas assim, a gente sabe como são feitas essas costuras, né? Ou melhor, a gente nem sabe como são feitas essas coisas. E então é muito fácil você ficar se gabando e de, tem gente a favor, olha, fulano me disse e tal. Eu tenho uma amiga que foi assessora de uma deputada, né? Já tem um tempo, mas ela falou que o mais desgastante, ela trabalha com isso. E ela fala que desde sempre, assim, o que é mais desgastante para a equipe, porque essa ideia de que, sei lá, um deputado tem muito assessor, tem que ter muito assessor. Então você tem um grupo que é a galera, sei lá, de pautas, né, da economia, da educação, E essa amiga fala que o mais difícil de trabalhar com isso, né, com assessoria de deputado, de senador e tal, é que você pega esses assessores que estudam, que são especialistas, a maioria, né, pelo menos pretende-se que sejam especialistas em suas áreas e que sabem o que estão falando e que assessoram o deputado, e aí o cara passa no corredor, um colega deputado cata ele assim e fala assim, vamos tomar um café ali. E foi tudo por água abaixo. Então, assim, é muito fácil você falar que, não, fulano me disse, cicrano, tem gente interessada nessa pauta, dá para articular assim. Às vezes, uma articulação dessa, assim, é um castelo de cartas, né? O cara acha que está muito bem articulado. E eu falei brincando da instituição, né, de ministros eternos, mas é verdade. Eu não acho que haja interesse político da parte dessa classe, né, que estão aí entre as pessoas mais ricas do Brasil, e mudar isso, sabe? Não tem. Muitos desses, sei lá, senadores ou ministros que estão sempre aí, eles têm umas aspirações de virar ministro, então não tem essa, assim, não vai mudar. Ele vai continuar tentando surfar aí essa marola que já não é mais uma onda, né, de atacar o STF, assim, é uma ondinha. Não sei se vai crescer, não sei se isso acaba, mas a tendência é isso ir ficando meio patético, assim, sabe? Um monte de coisa para fazer, um monte de coisa particular e, vamos tirar ministro, não vai ser mais mandato fixo. Ou então, alguém tinha pautado isso também, de que, não tinha que estender a idade máxima de aposentadoria, ou tinha que colocar aposentadoria. Mas não vai rolar. Tem muito interesse político e muita grana por trás disso. Vai trabalhar, Rodrigo Pacheco, caçar outra coisa a fazer. O meu medo, na verdade, é que mudando essa lei, a gente continue tendo apenas homens brancos no STF, né? Então, assim, o que nós deveríamos estar mudando no nosso STF, nós não estamos mudando, Pacheco. Deixa de faniquito e de ficar querendo fazer bonito para a extrema-direita, tá? Como disse a Ana Raíssa, tem muita coisa para se fazer nesse país para ajeitar, para você ficar aí com esse pantinho. Assim, eu tenho receios, eu tenho medo, porque pessoas como Pacheco ou Lira, eles pegam algumas pautas que elas podem ter resultados catastróficos e usam isso de modo eleitoreiro, usam para fazer articulação, mas são coisas que elas são muito cruéis de serem usadas para articulação. Nesse caso, por exemplo, se algo assim passa, alguns ministros de extrema-direita no STF, mesmo com mandato fixo, eles precisam bem menos do que 5 anos para poder destruir a legislação brasileira, para poder representar um grande retrocesso. Vamos ver o que acontece nos Estados Unidos, assim, que deram uma rasteira para o Obama não indicar algumas pessoas, ficou mais indicação para o Donald Trump, e os ultraconservadores conseguiram maioria, e em questão de 2 anos eles retroagiram, assim, você teve um retrocesso gigantesco na legislação dos Estados Unidos. Aqui também teria um risco, talvez até maior, porque depois isso poderia ainda ser mantido pelo Congresso, né? Então, pensa, mandato fixo. Você, em algum momento ali, corre risco de perder metade da corte que é mais razoável, que observa a Constituição, e colocar durante 4, 5 anos só ministros extremistas, só ministros radicais de extrema-direita. Naqueles 4, 5 anos, o que eles são capazes de fazer. E aí mesmo depois, se você conseguir num cenário daquele, tirar um governo de extrema-direita do cargo, que a gente viu recentemente como que é difícil, quando eles estão no governo, como que eles utilizam um aparato público para poder se manter, imagina um desastre. Então isso não é o tipo de coisa, quando você observa figuras como Pacheco ou Lira usando esse tipo de pauta para fazer articulação, para fazer campanha, isso mostra o tipo de gente que eles são, né? O que eles estão dispostos a arriscar para poder se manter no poder. Vamos torcer para que isso não aconteça, que essa onda, né, do Pacheco passe logo, assim que ele tiver mais segurança na sua campanha eleitoral. E a gente só falou de notícia meia boca ou ruim. Vamos terminar essa primeira parte de atualização de notícias passadas com uma notícia boa, que é finalmente o Dia da Consciência Negra vai virar um feriado nacional.
Por quê? Pasmem, cariocas. Não era. Então o Dia da Consciência Negra não era feriado nacional e a partir do ano que vem passará a ser. Se eu não me engano vai cair numa quarta-feira. Ainda não deve ser um feriado estendido, né? O ano que vem vai ter poucos feriados. Mas por mim, quanto mais feriado, melhor. O brasileiro trabalha demais. Aqui em Brasília também nunca foi ponto facultativo. Eles dão como ponto facultativo, mas não é. Então a gente trabalha, mas tem o Dia do Evangélico, quase na mesma semana. Aí é feriado. Nada contra também o Dia do Evangélico ser feriado, porque quanto mais feriado, melhor. Porque eu vou discordar de quem? Do meu presidente, quando ele falou que o que quebrou as pernas do país esse ano foi que teve feriado demais. Não foi não, Lula. Teve de meio, que distribuir melhor ainda, porque tem uns que vão cair sábado ano que vem. Já podia jogar pra sexta. Mas não. Trabalha sábado, você já jogava assim, pra segunda, sabe? Não tem essa de pouco feriado, não. Tá, é pouco. Eu ia dizer isso, Ana Raíssa, não deixa os feriados no sábado, porque eu trabalho no sábado, aí eu quero. Joga. Não, pois é, a galera do tem muito feriado no Brasil não deve ter gostado disso, né? A galera abertamente, extremamente racista também deve ter achado ruim, mas de resto, o brasileiro sorri, né? Mesmo o brasileiro pouco conectado com essa pauta deve ficar feliz. E nós, que apoiamos não só por ser um feriado, mas pela importância de se ter esse marco, né, o Dia da Consciência Negra. Então, que bom, estamos felizes. É um momento de se comemorar, com certeza. E aí, tá curtindo o episódio? Então bora fortalecer o Midcast, um podcast independente que conta com você para seguir trazendo informação, análises e aquele bom humor semanal. Para isso existem várias maneiras de dar aquela moral. No PicPay basta procurar por Midcast Política e escolher um dos planos. Ou então utilizar a nossa nova opção que é pelo Apoia-se. É só acessar apoia.se/Midcast e selecionar o plano que melhor se encaixa no seu bolso. Se você já nos apoia no Padrim, pedimos gentilmente que migre para o Apoia-se, que também oferece as mesmas formas de pagamento. Aí tem o Pix também. A nossa chave é podcastmid@gmail.com. Se puder, ativa o Pix recorrente e bora juntos todo mês. Seu apoio é crucial para a continuidade do Midcast Política e só 1,6% dos nossos ouvintes apoiam o Midcast. Aos que já apoiam, nosso muito obrigada. Mas vamos encerrar esse bloco de notícias, de atualização de notícias passadas agora. E, Vitor, por favor, coloque a música dos Vingadores ao contrário. O nosso quase querido Lula, ele, enfim, definiu as suas indicações, sua última indicação para o STF e para a PGR, Procuradoria-Geral da União. E quem vai entrar no STF é o homem pardo, Flávio Dino, e o ultraconservador católico, Paulo Gonet. Vamos comentar essas duas indicações e vamos começar pelo Gonet, né? Vamos começar por essa indicação do Gonet para a PGR, que talvez seja a que mais irritou. E eu fico até pensando, o Lula sabia que todo mundo ia ficar irritado com a indicação do Flávio Dino, ao invés de uma mulher negra, e ele conseguiu indicar uma figura desprezível para a PGR. Então, meio que a gente fica até, não vou nem reclamar do Flávio Dino, não, porque colocou o Paulo Gonet na PGR por conta de uma série de articulações. Sim. O Paulo Gonet já tinha se reunido com o Lula em setembro, e antes disso, o Paulo Gonet ele era uma possibilidade para ser indicado pelo PGR no lugar do Aras. Então, ele era uma indicação do Bolsonaro. O Bolsonaro quase indicou o Paulo Gonet. E aí o Lula resolve indicar aquele que seria o indicado do Bolsonaro. Isso é uma das coisas que irrita muita gente. E Paulo Gonet é uma figura muito conservadora, ligada a alas conservadoras da Igreja Católica. Mas aí você pode me dizer, não tem nada a ver isso, a pessoa pode ter a religiosidade que quiser. Pode, mas explicitamente no caso dele, a postura religiosa dele interfere na interpretação que ele tem da lei. Então ele é uma pessoa declaradamente anti-aborto e que cita a Bíblia quando ele vai dar essas justificativas. Ele traz citação direta da Bíblia e de encíclicas papais para poder explicar os seus votos em momentos passados, né? E ele também, além disso, ele lá na década de 90, ele fez parte da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos
conhecidos políticos, e ele foi uma figura vencida porque ele resolveu votar contra a responsabilização do Estado em cima das mortes de pessoas que foram assassinadas durante a ditadura militar no Brasil. Foi vencido, óbvio, mas o voto ficou lá registrado. Então não chega a ser um negacionista da ditadura, mas ele estava lá dizendo que, olha, o Brasil estava numa situação em guerra, e aí precisava se tomar decisões que elas fugiam ao escopo da lei. A gente não pode julgar o que o exército brasileiro precisou fazer durante a ditadura militar para impedir os malvados comunistas. Ele é esse tipo de pessoa. Mas dizem que ele é uma pessoa técnica e que os votos dele, que a postura dele como PGR, elas vão refletir isso, de que ele não é realmente um extremista. O fato é que a indicação do Gonê agradou alas conservadoras, então ele deve passar tranquilamente na sabatina. Primeiro porque é uma indicação do governo, a ala governista vai votar a favor, e depois porque a ala conservadora, os extremistas de direita, encararam com bons olhos essa indicação do Paulo Gonê. O que vocês têm a comentar sobre isso? A gente pode esperar que ele seja uma figura apática, que ele não apareça tanto, ou que ele seja um nome quase protagonista de desastre, como foi o caso do Aras nessa último mandato? Ele é mais um integrante da lista dos peruca maluca, né? E este homem, ele presta um papel. Seu papel é o quê? Nos provar que o negócio de Lula é eleição e não indicação. Meu Deus, Lula, pelo amor de Deus, sabe? Eu espero muitíssimo que ele seja uma figura apática. Eu acho que o que depender aí do governo federal em si, né, ele não vai ter o protagonismo tétrico do Aras, espero. Mas estou 100% desgostosa com essa indicação do Lula. Eu acho, assim, que o Gonê vai ser uma pessoa que vai estar, digamos assim, agindo de forma apática e, teoricamente, de forma que não prejudique o governo até o momento em que for algo vantajoso para ele. Se eu não me engano, era o Janot que era o procurador na época da Dilma, né? Eu acho que vai ser uma parada meio Janot, assim, tipo, ele vai ficar lá na dele, porém, se rolar um movimento aí contra tudo isso que tá aí, ou qualquer coisa nesse sentido, novamente, ele não vai fazer um segundo de rogado pra abrir processo contra o governo Lula. Então, assim, eu acho que nesse sentido ele não vai ser um Aras, porque ele não vai ser aquele meme do soldado se jogando na frente das facas pra proteger a criancinha que tá dormindo. Esse não vai ser o Gonê. A impressão que eu tenho é que Lula escolheu esse cara justamente porque ele foi alguém que ficou com raivinha de Bolsonaro, de não ter. E ainda tem isso, assim, ele se mostrou uma pessoa vingativa. No dia que Lula fizer qualquer coisa que o desagrade, ele pode mostrar esse lado pra ele. Porque ele ficou com raivinha porque Aras foi indicado e ele não. E aí, depois disso, virou antibolsonarista. Então, a minha impressão é essa, assim, que ele virou um nome indicado porque ele se tornou alguém que detesta Bolsonaro. Inclusive, você vê na fala da Flávia Oliveira, na Globo News, que eu não sei se vai ser inserida aqui posteriormente na edição, mas ela fala assim que o Lula, ele tirou a interina que estava lá, né? Que assim, era meio lavajatista, mas assim, entre ela e o Gonê parece fazer muita diferença. Também desprezou a lista tríplice, que o primeiro nome da lista tríplice era uma mulher. Lula, acho que ele terminou de chutar a última pessoa que estava em cima da rampa com essas indicações, né, do STF e da PGR. Paulo Gonê, leonino. Leonino, então assim, não sei o mapa todo dele, não sei qual a ascendência, não sei onde é que tá a lua dele, mas como leonino, vamos ver se ele vai se manter ali atrás das cortinas, vai evitar o protagonismo. O fato é que, como vocês disseram, o Lula ele aceitou não só lidar com essas indicações e articulações, mas fazer um jogo pensando em estabilizar o governo. E eu acho que isso já passou do tempo, assim. A gente já está há um ano, praticamente, desse governo e ainda se luta para poder estabilizar, para poder melhorar o clima com as Forças Armadas, para poder melhorar o clima com o Congresso, para poder melhorar o clima com a Polícia Federal. Dezembro já, gente. Assim, se o clima não melhorou até agora, não melhora mais. Então é a hora de
aceitar a torta de climão e tentar lidar com isso, porque senão a gente só vai perder. Vamos pensar como é que vai estar o Ministério Público para o próximo ano, se depender agora de quem o Gonê vai colocar ali ao seu serviço, né? Como é que ele vai lidar com o Ministério Público. Mas saindo desse perfil do Paulo Gonê, é 16 de agosto, tá? Quem tá nos ouvindo aí, se quiser puxar um mapinha lá do Paulo Gonê e contribuir com a gente com comentários no Twitter, comentários no Blue Sky, comentários no Instagram, sobre qual seria o perfil de atuação de Paulo Gonê a partir do seu mapa astral. Alô, Astro Brasilis, alô, Juliana. E agora a gente vai ali pro nosso anti-vingador, porque Flávio Dino, indicado ao STF, era um nome que ele já estava cotado, ele rodou durante um bom tempo. A gente achou no primeiro momento que o Lula não vai indicar o Flávio Dino porque talvez ele não passe no Senado, talvez ele não seja um nome que o Senado ele vai aceitar, dado que o Flávio Dino tem tido uma atuação do Ministério da Justiça muito explícita, muito midiática, e ele sempre se posicionou contra essa ala bolsonarista, mas foi a indicação. E essa indicação ela teve uma série de articulações, junto com o Rodrigo Pacheco, inclusive, porque, como eu disse, o Rodrigo Pacheco está nessa campanha, né? Ele espera poder encabeçar alguma chapa em Minas Gerais, então o Lula ele fez essas trocas junto, conversou muito com o Pacheco antes de indicar o Flávio Dino. Isso inclui a negociação para se manter alguns vetos que o Lula fez recentemente, como foi o veto à lei das desonerações, a prorrogação das desonerações, e também as diretrizes orçamentárias para o ano que vem. Então isso tudo entrou na articulação, se esses vetos, essa caneta do Lula, ela vai se manter quando o Senado for analisar. Isso que passou pela Câmara, passou pelo Senado, foi para o Lula fez alguns vetos e todo mundo estava dizendo, vai cair de qualquer maneira, mas o Lula fez essa conversa com o Pacheco, então talvez aquilo seja mantido. Inclui aí também uma coisa que a gente comentou no episódio passado, que é uma parte da negociação ali da dívida de Minas Gerais, que é uma dívida estratosférica e que o Zema não conseguiu negociar. O Pacheco aproveitou esse vácuo político em Minas Gerais, que está sem governador já faz um tempo, né? E o Pacheco fez ali a sua organização e entra nessa contra da dívida de Minas Gerais a federalização de algumas estatais, como a CEMIG, por exemplo. E isso tudo mantendo lá o nome do Pacheco em evidência no Estado. Então, no fim das contas, essa indicação do Flávio Dino, ela foi muito bem pensada para que se tenha um nome que é um aliado de esquerda, um nome que ele é bem visto pela maior parte da militância de esquerda. Ele tem feito uma atuação ali elogiada no Ministério da Justiça e aparentemente vai passar pela sabatina no Senado, que pode ser uma sabatina dupla, uma estranha sabatina dupla, simultânea sabatina do Flávio Dino e do Paulo Gonê, mas né, durante 3 dias antes dessa sabatina, que está marcada para o dia 13 de dezembro, cadê nossas férias? O recesso era para vir, mas o pessoal não quer fechar o Congresso, vamos lá invadir Brasília, fechar o Congresso para a gente poder ter recesso. 3 dias antes dessa sabatina que está marcada para o dia 13, alguns bolsonaristas ali já chamaram protestos pelo resgate da justiça e contra Flávio Dino no STF. Então, se você é contra Flávio Dino no STF, quero ver você lá tentando. Vai lá, gente, tenta de novo. Quero ver vocês tentarem de novo invadir Brasília. Dia 10 de dezembro, vai lá. Anunciado aqui. Quero ver os ônibus. Quem é que vai custear os ônibus agora? Quem é que vai custear churrasco pra vocês? Quem é que vai colocar banheiro químico? Quem é que vai combinar com a PM pra vocês poderem fazer a sua manifestação confortavelmente lá no dia 10/12 contra o Dino no STF? Mas esse é o clima. Quais são as perspectivas de vocês? Vocês acham que o Dino, ele é um bom nome de esquerda pra gente ter segurança no STF? Vocês acham que ele tem chance de passar no Senado? Ou que a gente teria esse vexame do governo Lula de indicar um nome para o STF e não passar nessa batina do Senado? Para mim, assim, eu acho que a questão mais crítica a respeito do Flávio Dino, fora o que a gente já cansou de comentar, né? Assim, só vai ter uma mulher no STF agora, eu não vou nem bater mais nessa tecla, porque tô cansada já de falar sobre isso, né? Estou derrotada, não estou mais suportando o Brasil. Mas
eu acho que um dos maiores problemas de Flávio Dino é que ele é muito punitivista, né? A gente vê justamente por essa ação dele com a Força Nacional, tal, não sei o que essas questões de segurança, infelizmente, as soluções que ele encontra, né? E também tem problemas assim com povos originários, né? Pessoal, tem um histórico assim não muito legal lá no Maranhão, infelizmente. Mas assim, fora isso, eu acho que os cortes do Dino na TV Justiça vão ser ótimos. Eu acho que ele vai lacrar muito no Twitter. Acho que ele vai se sair muito bem nessa função assim de ministro midiático. Talvez ele comece a fazer assim uns bate-bola com o Xandão, sabe? Assim, um levanta e o outro corta. Acho que eles vão combinar assim antes das sessões. Ei, tu vai falar o quê? Eu vou falar isso. Eita, massa, então eu vou falar isso daqui. Acho que vão bombar nas redes sociais, Xandão e Dino. Inclusive aí é um bom nome de dupla, né? Se eles quiserem aí cantar algumas paródias, a gente passa aqui no Midcast. Mas eu acho que ele passa assim no Senado, acho que ele consegue passar, mas acho que vai ser bem apertado. Não sei se tá rolando aí alguma articulação nos bastidores da qual eu não estou ciente, né? Mas eu imagino que o governo não nomearia o Dino se não tivesse alguma indicação de que ele de fato conseguiria ser aprovado. Eu concordo, eu acho também que não ia, ainda mais o Dino, que é um cara que tá tão em destaque no governo Lula, o Lula não ia queimar essa possibilidade, sabe? Eu acho que não, acho que deve ter o que eu falei mais cedo, né, de como são feitas, ou não sabemos como são feitas essas articulações, eu acho que a gente pode dar como certa. Eu fiquei pensando muito como a gente usa, às vezes, o adjetivo progressista para falar de alguém que não é reacionário, mas não é de esquerda. E aí eu fiquei pensando que no caso do Dino isso se aplica meio ao contrário, porque ele é um cara de esquerda, né, sempre foi de parte de esquerda e tal, mas ele não é lá muito progressista, né? Todas essas pautas que a gente já está puxando para discussão, a gente tem que discutir políticas públicas de segurança pública de outra forma, a gente tem que discutir as questões dos povos originários, e ele parece ainda não... O que está bem alinhado com o Lula, sabe? Assim, olha, não é que somos contra a questão do aborto, mas não vamos tocar nesse assunto porque tem outras questões mais importantes, né? Levar como outras questões são mais importantes, como se uma coisa excluísse a outra, como se fosse um jogo de soma zero, a gente não pudesse discutir as coisas paralelamente. O que me preocupa, mas dado o histórico do Lula, e a gente já brincou com isso muitas vezes, mas infelizmente é isso, é melhor, né, ter sido o Flávio Dino. Eu acho que vai ser esse ministro midiático, assim, uma coisa que o Xandão se tornou, né, e o Flávio Dino, ele já vem com a fanbase, ele já vem com o fandom, que já é bem... Não, né? Qual o nome do fandom do Dino? Ai, qual que será? São a família Dinossauro. Já vai vir com a família Dinossauro. Eu ia sugerir Diners. Diners, com suas pulseirinhas da amizade, assim, que a figurinha que Chris Vector criou, né, do Lapadas Flávio Dino, com certeza vai voltar a circular fortíssimo aí nos WhatsApp, nas redes sociais, mas não é nenhuma revolução, não é mesmo. Porém, é melhor a gente ter... né, é uma merda isso. A gente tem que ficar assim, mas menos mal. Poxa, mas menos mal, né? Fica parecendo aquele povo assim, nossa, você apanhou em casa, mas olha, pelo menos você tinha casa. Porra, pelo amor de Deus, né? Ai, que inferno. Mas é só o que eu tenho a dizer, porque esta é a situação onde estamos. Eu estou estupefata do Lula ter ignorado solenemente os pedidos para que se tivesse uma mulher e uma mulher negra no Supremo, sabe, dele sequer teve toda a movimentação daí, toma um cafezinho com elas, e ele assim, foda-se. Eu fiquei estupefato. Um dia quero perguntar pra esse homem, falar, e aí, que porra foi aquela mesmo? Qual foi? Vai ser bom pra fazer outros ministros palhaço. Então, aí eu já tô aí pela galhofa já também, nessa indicação. Vou ser Dinner pela galhofa. E eu acho uma merda, assim. Eu acho uma indicação muito porcaria, de onde a gente menos espera aí é que não vem mesmo. É bom te lembrar que a gente tá no governo do PT, então não tem surpresa nenhuma. Nem surpresa nenhuma. As indicações do Lula tradicionalmente são uma porcaria. Ele tenta fazer essas articulações
essas indicações sempre como uma articulação e perde poder. Não só poder simbólico. Isso puxa, o Lula auxilia sempre a puxar essa corda, a colocar mais peso na bandeja do lado da extrema-direita. E não é por falta de aviso, tá? Isso que a Ana Raíssa comentou, dele ignorar solenemente uma série de movimentações que indicavam o interesse da militância, o interesse de movimentos negros, um interesse muito amplo, em que a indicação dessa vez ela não fosse uma indicação com alta carga política, que ela fosse uma indicação que observasse algumas preocupações que elas são, assim, muito extensas na sociedade. O governo deveria responder a isso, não respondeu. Então o Lula, eu já falei isso aqui, ele assina embaixo da misoginia. Ele assina embaixo do machismo a fazer isso. E não é só o Lula, é assim, a primeira base petista lá, o grande escalão petista, ele é muito tradicional, ele é muito ortodoxo. É aquela base que considera que isso que a gente chama de pautas de costumes, que isso seria ruim para a organização política de esquerda. E enquanto eles acham isso ruim, a extrema-direita usa essas mesmas pautas para conquistar mais poder e destruir os nossos direitos. E pelo visto o PT não está minimamente preocupado com isso. A gente sabe já de bastidores e de outras pessoas muito próximas ali que tiveram falas e comportamentos que indicaram, não, a gente não vai mesmo indicar uma mulher, e isso não é preocupação e não deveria ser. E que ao dizer isso, afirmam que não existe uma jurista negra no Brasil que teria competência para estar no STF. É isso que eles disseram. Indicar o Dino diz que não existe uma mulher negra no Brasil com capacidade para estar no STF. É o que a indicação do Lula, ela sublinha. Então isso é horrível, é péssimo. E eu também acho divertido, Ana, essa ideia de que a gente vai ter o Flávio Dino vestido de Vingador, né, colocando uma capa preta por cima da sua fantasia de cosplay lá. Só que se eu levar isso minimamente a sério, eu tenho que dizer que eu sou contra a espetacularização da política e do judiciário. Eu acho que a gente perde muito com isso. As decisões do STF e as sessões do STF não deveriam ser esse circo. Elas não deveriam ser o espetáculo. Elas não deveriam ser entretenimento. Eu torço muito para que a política volte a ser chata. Para que a política volte a ser chata, para que ela funcione como política. E que ele não tenha que ficar pensando nos cortes pro TikTok, porque honestamente o Dino pensa nisso. A atuação pública do Dino pensa nisso. Ele não pensa só em eu tô tomando uma decisão correta, em eu tô seguindo a letra da lei, porque essa capacidade ele tem. Ele tem capacidade para isso, né? Ele tem o vasto saber jurídico necessário para aquilo. Mas isso dele ser altamente midiático é um problema. O STF ser altamente midiático é um problema. Não é para isso que a gente paga vocês e paga muito mais do que deveria. Já é uma casta no Brasil, a casta jurídica já ganha mais do que todo mundo, consegue tomar decisões, eles sabem o que acontece com eles, eles não obedecem a nada. Então eles estão lá, num patamar faraônico. E além disso, a gente tem que seguir ministro do STF como se fosse família Kardashian? Sabe? Não tem cabimento. A gente se diverte, mas se a gente se diverte porque tem que rir, né? Rir pra não chorar. Porque na prática isso é péssimo, cara. É péssimo esse tipo de protagonismo do STF. Eu gostaria que as pessoas não precisassem, as pessoas ficarem assistindo 12 horas de sessão do STF para poder tirar daquelas 12 horas 30 segundos que são engraçadinhos. Porque você tem 4 horas da leitura de um parecer, de um voto, e você, daquelas 4 horas, você ignora tudo e a gente pega 4, 5 frases engraçadas. Porque não é simples e não deveria a gente achar que é simples. Isso também contribui para que as pessoas acham que o trabalho jurídico é qualquer coisa. Que não tem, esquece que tem uma equipe toda por trás desses ministros e que preparam esses votos e que preparam essas análises. E que por isso elas têm tanto peso. E aí quando a gente só coloca a imagem deles, uma imagem espetacularizada, como é o caso do Flávio Dino, como é o caso do Alexandre de Moraes, como é o caso do Gilmar Mendes, dá a entender que eles estão lá dando uma opinião e que pode ser abertamente questionada e que qualquer deputado boca louca pode ir lá e falar contra o ministro do STF sem ter base nenhuma para isso. Então, para mim, atrapalha. É uma indicação ruim, ela contribui para esse tipo de espetacularização e depois depois vem o Lula repetindo discurso, nossa, a criminalização da política. Eu sou contra a criminalização da política. O que fizeram com a política, agora a gente não pode mais atuar com a política, fazer articulação. É para isso que você quer que a gente critique a criminalização da política? Sim, a Lava Jato ela fez uma merda enorme ao criminalizar a política. Só que o tipo de articulação, o tipo de política que ela sempre foi feita no governo do PT tem que ser sim criticada. Isso é um problema. Isso vai para o que ele fez no Senado, alimentando o Rodrigo Pacheco em Minas Gerais agora, e uma possível, né, candidatura lá do Alcolumbre para a presidência do Senado, tudo entrando nessa conta. Não, vou usar tudo como articulação para poder colocar esse meu ministro aqui, que ele é super bem visto e ele vai ser uma base minha no STF. Eu não
não quero um ministro que seja uma base do Lula no STF. Não quero. Eu quero que tenha representação no STF da variedade que a gente tem na sociedade brasileira. Sim, não quero que tenha uma base do Lula. Isso é o mesmo raciocínio do Bolsonaro, porra. É o mesmo raciocínio do Bolsonaro. Vou colocar 2 postes meu lá, que foi o que ele fez. Claro, o Flávio Dino não é um poste do Lula, porque ele talvez seja, hoje em dia, ele circule muito melhor. Ele consiga responder muito melhor a essa base de extrema-direita que tem em Brasília. Então ele não é um poste do Lula. Mas é como se o Lula dissesse, eu vou só pegar uma figura que ela vai estar próxima dessa base petista, super tradicional, e vamos manter o poder em cima disso. Não gosto. Eu acho uma péssima indicação. Não estou dizendo que as decisões do Dino vão ser ruins no STF. Nessa questão. Decisão boa por decisão boa, a decisão boa que eu quero é que siga a letra da lei, que ele consiga interpretar tecnicamente a Constituição. E isso aí, com amplo saber jurídico, ele vai poder. Mas qualquer outra pessoa poderia fazer isso. Inclusive, uma mulher negra. Não é um cargo sacrossanto. A pessoa não precisa ter uma iluminação divina para ser um ministro do STF. A pessoa não precisa ter uma característica especial, uma série de dons. Não, cara. É uma pessoa que estudou muito, que tem condições para estar lá, que vai ser profissional, como qualquer outro profissional. É um trabalho. E você pode escolher um funcionário para poder executar essas funções públicas lá. E que funcionário que você vai escolher? Que funcionário que você vai colocar nessa posição? Então, não gosto. Torço para que a gente não se decepcione tanto quanto a gente se decepcionou com o Zanin. Acho pouquíssimo provável, porque o saber jurídico que o Dino tem, ele se sobrepõe ao que o Zanin tem. O Zanin foi realmente uma indicação risível, e a gente não deve esquecer disso. Mas depois de toda a crítica, de toda a pedrada que o Lula recebeu ao indicar o Zanin, podia ter, se é para fazer uma articulação no Senado, com certeza você teria outros nomes para poder fazer essa articulação. E de boa, o Flávio Dino estava fazendo um bom trabalho no Ministério da Justiça. Estava lá fazendo o seu bom trabalho no Ministério da Justiça. Não vou sair criticando também, falar, nossa, o Ministério da Justiça estava pedalando demais. Não estava. Estava fazendo um bom trabalho. Não tinha por que sair de lá. Então não me deixo nada feliz. Não tenho nenhum motivo para elogiar isso. A perspectiva que eu tenho, ela é 0 grau. É no máximo que ele não faça merda. E até um ponto ali um pouco negativo, porque a gente vai ter que continuar rindo para não chorar. Eu espero que a minha fala deixe o Vitor feliz, gente, porque o Vitor, ele, quando saiu essas indicações, ele ficou realmente puto, e vocês sabem como é um carioca puto. Ele não pôde estar gravando aqui. Se você quiser colocar um áudio xingando à vontade aí, Vitor, pode colocar, mas ele era uma das pessoas aqui do grupo, também não ficou nada feliz com essas 2 indicações. E agora, saindo dessa pauta anti-Vingadores e do amigo da Opus Dei na PGR, vamos falar de uma pauta que, pra mim, essa é a notícia da semana, é a mais comentada, é talvez a questão mais séria, mais urgente que a gente tem que enfrentar, porque a gente está diante de mais um gigantesco desastre socioambiental no Brasil, fruto da exploração da terra, fruto da mineração desenfreada, uma grande empresa que resolveu afundar parte de Maceió, e ela continua em funcionamento, que é a Braskem. A Braskem o resultado, né, do uso da Braskem do solo de Maceió já é ali de o quê? 55 bairros evacuados, as pessoas expulsas de suas casas. O chão tá tremendo, é terremoto, e as pessoas expulsas de suas casas sem ter nenhum programa de ressarcimento, sem ter para onde a maioria dessas pessoas possam seguir, e isso acontecendo hoje, e eu vejo pouco isso na mídia, apesar de não tá acontecendo desde agora, né? Pouco se comenta a extensão desse crime socioambiental que a Braskem promove em Maceió. Thaís, você quer comentar alguns detalhes disso, depois jogar para o áudio da Jéssica Costa? Sim, pode ser. Vou fazer uns comentários bem breves, porque inclusive a Jéssica já falou, né, amplamente, então ela com certeza vai falar melhor do que nós aqui. Mas, assim, você também já deu uma introdução sobre esse absurdo, né? A Braskem vem fazendo essa mineração em Maceió há muito tempo, né? E nos últimos tempos, os moradores desses bairros, acho que são 5 bairros da capital, então tiveram que deixar suas casas, né? Algumas pessoas se recusaram a deixar as casas, mas nesses últimos dias houve avisos de que poderia começar a desmoronar, né, algumas regiões. Então eu imagino que por isso que esse assunto voltou um pouco à pauta. E assim, é tão absurdo você imaginar que 5 bairros de uma capital do nosso país vai desmoronar. E, assim, aparentemente fica por isso mesmo, assim, sabe? O que a mineradora vai fazer para pagar as pessoas que perderam a casa, assim, é nada, né? As pessoas completamente desamparadas. O que eu quero falar, além do que vai ser dito, né, pela Jéssica, em primeiro lugar, o escárnio
que é a Braskem tá pagando de sustentável na COP esses dias, sabe? É um tapa na cara de todo cidadão de Maceió. É uma palhaçada, que me perdoem os palhaços por esse comentário, mas assim, é um absurdo, é completamente revoltante que uma empresa que faça um crime ambiental desses, que é com certeza um dos maiores crimes ambientais do nosso país e talvez até do mundo. Imagine aí você, na sua cidade, se de repente, por causa da mineração, vários bairros da sua cidade simplesmente afundam. Então, assim, é muito triste. E tem um influenciador de lá que ele tirou algumas fotos, porque os moradores de Maceió, eles picharam os muros das casas da cidade com os lamentos deles. E assim, é de uma tristeza, de uma brutalidade assim revoltante. E é isso, assim, parece que simplesmente vai ficar por isso mesmo. E a gente sabe que se esse tipo de coisa acontecesse em outros lugares do país, esse país ia estar de cabeça para baixo. Mas como é uma capital de um estado do Nordeste, né, de um estado pequeno que financeiramente não atrai, nem mediaticamente atrai tanta atenção, então isso está passando quase que despercebido, principalmente pela mídia, né? O que a gente vê são as pessoas de lá e outras pessoas que têm reproduzido. Mas algumas das frases que foram pichadas em muros desses bairros foram tantos dias vividos, tantos sonhos destruídos, tantos momentos felizes, histórias, lembranças. Era uma vez o clube do Regi e da Dona Fran. Braskem criminosa, 4 bairros choram. Saia daqui, pague o justo. Moramos há 64 anos. Braskem afundou sonhos. Então, assim, você vê um pouco do que as pessoas, um pouco da tristeza, né, das pessoas, porque não é simplesmente, é uma casa que tá afundando. Não, é a vida inteira. Você aí que diz que o fato de ter um personagem gay destruiu a sua infância porque o seu desenho animado não é mais o mesmo, esse tipo de coisa que de fato é a destruição da história, dos sonhos, da memória. A memória das pessoas de Maceió está sendo destruída, porque vidas inteiras estão afundando junto com esses bairros. E agora vamos ficar com os áudios da Jéssica Costa, onde ela explica tudo que está acontecendo lá e todos os crimes que a Braskem tem feito lá em Maceió, porque não é só afundar bairros, não. Tem outros crimes ambientais sendo cometidos por essa empresa. Bom, o que está acontecendo em Maceió é uma situação caótica e desesperadora, não apenas para as pessoas que moram na região, mas para toda a cidade e eu diria também para a região metropolitana, porque todo mundo sente as consequências do crime da Braskem. E é preciso destacar sempre essa palavra crime. A Braskem gosta de vender que o que está acontecendo é um fenômeno geológico, mas ao falar fenômeno geológico, você retira da empresa a culpa e coloca na natureza, sendo que quem causou esse problema em Maceió, esse crime, foi a atividade de mineração da Braskem, aí retirando salgema de Maceió desde o final dos anos 60. Então são basicamente mais de 5 décadas, né, operando em Maceió e tirando salgema, essa matéria-prima que é responsável por fazer PVC, produtos de polietileno, e ao mesmo tempo cavando a vida dos moradores ao retirá-los de suas casas, né? Tem uma pichação muito famosa aqui em Maceió que diz assim: enquanto eu dormia, a Braskem escavava a minha alma, porque a alma da gente está presente no ambiente onde a gente vive, no nosso lar, e a Braskem retira justamente esse direito a gente ter o próprio lar e a estar seguro, né? Então há um sentimento, há uma comoção pela cidade, né? Há uma comoção, todo mundo está muito ansioso, principalmente quem mora na parte baixa. Maceió, para quem não conhece, divide entre a parte baixa e a parte alta, e aí os bairros da parte baixa, tudo em Maceió é muito próximo. Então, mas principalmente para os bairros da zona sul de Maceió, Vegel, Ponta Grossa, Prado, Trapiche, Pontal da Barra, esses bairros que não estão diretamente afetados pelo problema, tem uma ansiedade para saber o que pode acontecer, se a área do mapa pode ser aumentada, que a verdade é que não há uma literatura técnica
suficiente para entender os efeitos, uma vez que são essa mina que está dando um problema, que finalmente causou uma repercussão na rede nacional, na mídia, para poder chamar a atenção das autoridades, dos poderes públicos, é apenas uma das 35 minas de sal que a Braskem escavou ao longo desse período que eu falei. Então, assim, a preocupação é grande porque a Braskem diz que é uma previsão para o fechamento das minas de até 10 anos ou um pouco mais, para que essas minas possam ser tamponadas. E elas são tamponadas pelas mais diversas técnicas, com areia, com cimento, também estão sendo preenchidas naturalmente, com a questão do tempo. Mas a verdade é que a gente não sabe o que pode acontecer, né? Porque são mais de 50 anos, né, tirando esse material e deixando tudo oco, né? É como você estar dentro da sua casa e saber que abaixo da sua casa tá tudo oco, e aí seu terreno desmorona. É muito parecido com o que aconteceu no metrô de São Paulo, salvo engano, em 2008, em que tem uma palavra estrangeira, que é quando abre uma grande cratera. E aqui em Maceió, a cratera é basicamente do tamanho do Maracanã, com profundidade aí de 1,2 quilômetros, né, abaixo, né, da nossa superfície. Então, assim, é um problema muito sério, é um problema que tá todo mundo aqui acompanhando e finalmente, assim, estamos até com um alento maior, porque finalmente todo mundo tá olhando para Maceió. Se isso que tivesse acontecendo aqui tivesse acontecido em São Paulo, no Rio, já teríamos, assim, pessoas criminalizadas, porque até agora não tem ninguém da Braskem, por exemplo, que tenha sido criminalizado, né? Quem assinou isso, né? Existe todo um grupo, na verdade, não apenas da mineradora, mas dos licenciamentos que foram sendo renovados, do licenciamento inicial para que a Braskem se instalasse aqui em Maceió e começasse a escavar em área urbana, literalmente urbana, e eu chamo a atenção que, para além dessa questão das minas, das 35 minas de poços de sal, há também um outro problema em Maceió, que é a própria instalação da fábrica da Braskem em uma região, em um bairro aqui muito famoso, um bairro bem cultural, chamado Pontal da Barra, onde a fábrica da Braskem, a planta da Braskem foi instalada. Então, ao longo também dessa instalação, esse bairro está muito próximo da fábrica e já ocorreram diversos episódios que ocorre algum problema na fábrica da Braskem e aí as questões químicas se espalham pelo ar da cidade e há poucos anos, pouco menos de 10 anos, cerca de 200 pessoas foram intoxicadas, né, pelo ar devido ao trabalho da Braskem na fábrica. Então não basta apenas dizer que a Braskem tem problemas relacionados à escavação dos poços de sal, como também tem esse grande problema dela estar instalada em uma região totalmente urbana, que é no Pontal da Barra. Existem alertas que quando acontecer algum problema na fábrica, o bairro do Pontal da Barra, ele é um bairro que tem várias placas com o nome Rota de Fuga, justamente por isso, por estar ao lado. O bairro chegou primeiro e de repente a fábrica conseguiu autorização para ser instalada lá. Situando um pouco o que aconteceu é que esse problema com a mina 18, na verdade, ele começou um pouco antes, porque houve indícios aí que há uma relação, porque desde segunda-feira, na segunda e na terça-feira, houve alguns tremores de terra que foram sentidos as pessoas que estão fora do mapa do Pinheiro e as pessoas que estão fora do mapa também da região do Flechal, que é um bairro, que na verdade é uma região dentro de um bairro chamado Bebedouro. Boa parte do bairro do Bebedouro foi inclusa no mapa, as pessoas tiveram que sair, né, das suas próprias casas, né, foram retiradas das suas casas por esse motivo, e o Flechal, essa região desse bairro, permaneceu porque a Defesa Civil classificou que parte do bairro não está nem na área 00, que é a área de deslocamento que precisa ser mais rápido, digamos assim, e nem na área 01, que é uma área de atenção, de resguardo, vamos dizer assim, de atenção. E aí essas pessoas estão fora do mapa e sentiram, né, esse tremor. E aí na segunda-feira e na terça-feira a Defesa Civil disse que estava tudo bem, até que na quarta-feira alguns alertas começaram a ser emitidos via SMS e a Defesa Civil convocou aí, fez um comunicado, né, geral à sociedade falando do problema da mina 18 e o risco iminente de colapso. Desde então, a população de Maceió vem recebendo alguns SMS, né, com os alertas. Esses SMS pararam de ser disparados na quinta-feira, mas a gente estava recebendo alguns SMS falando para a gente não passar pela região, alguns comunicados à imprensa, não SMS, falavam do horário
horário que poderia acontecer, ainda não aconteceu, a mina está se movimentando, mas vem perdendo a força, a velocidade principalmente, então todo mundo ainda está naquela expectativa do que pode acontecer. E aí, segundo a Defesa Civil, tem algumas possibilidades, né, quando essa mina desabar, e uma dessas possibilidades também é sugar parte, não toda, né, parte da água da lagoa, porque a mina 18 fica na Lagoa Mundaú, né, que é uma das, na verdade que é uma laguna, mas todo mundo chama aqui de lagoa, da Lagoa Mundaú, que é uma das lagoas mais importantes, é o estuário, né, o complexo estuarino lagunar aqui de Alagoas, e que também vai sofrer os efeitos. Então tem várias questões aí, por exemplo, quando a gente fala das percepções do que as pessoas estão passando, tem várias pessoas aí que estão sendo afetadas. O primeiro grupo, claro, é de moradores, são grupos que foram, a Justiça Alagoana ordenou que 27 famílias fossem retiradas, nesse caso à força. Essas famílias estavam inclusas num programa de compensação financeira e apoio à relocação da Braskem, mas parte dessas famílias não quis assinar o acordo e estavam lutando por outras vias para que ou a Braskem pagasse o valor que elas considerem que é o correto, ou lutando por outras vias, né, judicial, porque quando fala de acordo não entra essa questão da justiça, é um acordo, né, para poder ter o valor da sua casa de maneira correta e para poder ter uma indenização justa. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, o valor da indenização é tabelado, é R$40 mil por família. Então, se você tem uma família que morou 40 anos na mesma casa e são 8 pessoas na sua família, não é 40 mil por cabeça. O dano moral é um dano para o núcleo familiar. Então, se você morou 50 anos numa casa com 10 pessoas da sua família, vai receber 40 mil. Se até o dia que o programa de compensação financeira e tudo que aconteceu, você estiver apenas um ano numa casa, e for só você vai receber 40 mil. Então, assim, o dano moral de uma pessoa que morou 100 anos na mesma casa vai ser padronizado para uma pessoa que morou apenas um ano. Então, é uma coisa muito injusta. Então, essas 23 famílias que estavam fora do mapa, que estavam dentro do mapa e que não saíram, tiveram que deixar a força, né, até o uso policial da força, durante a madrugada, tiveram que sair às pressas, pegar apenas a roupa do corpo, o documento, e foram colocadas em algumas escolas. O outro grupo também que está muito sendo penalizado diretamente pela questão é o grupo dos pescadores, porque como a mina fica na Lagoa Mundaú, um trecho grande, um trecho extenso aí da lagoa, os pescadores não estão passando. E eu digo até mais, não apenas no trecho, mas os pescadores que pescam em outra região da lagoa também estão com medo. Então esse grupo é duramente penalizado. E a situação em Maceió é um verdadeiro caos desse crime ambiental, que não mexe apenas com as pessoas que foram afetadas diretamente por terem que sair da sua casa, mas mexe com todas as dinâmicas da cidade. A primeira dinâmica da cidade é o trânsito, que tem regiões que não passam mais carros, então foram isoladas, então a gente perdeu várias avenidas grandes e aí o trânsito não consegue fluir como conseguia anteriormente. O segundo eixo é o eixo imobiliário, quando você vai tentar alugar ou comprar uma casa, como mais de 16 mil casas, né, não tem mais pessoas, né, as pessoas tiveram que sair. Houve uma procura muito grande e o preço dos aluguéis, o preço para você comprar sua casa está lá em cima, aqui em Maceió, estão lá em cima esses preços lá, aqui em Maceió. Então é uma dinâmica assim muito cruel do que está acontecendo e são coisas que vão reverberar, no mínimo pelos próximos 100 anos. Os meus filhos e os meus netos sentirão os efeitos do que está acontecendo, né, desde 1960 e mais precisamente desde 2018, quando houve esse tremor e onde 60 mil pessoas tiveram que deixar suas casas. Os 5 bairros de Maceió foram decepados, né? Eu digo sempre decepar, porque é cortar 5 bairros de Maceió. Maceió tem 50 bairros, então 5 bairros não existem mais, basicamente. Então essa é a situação, a gente tá esperando a qualquer momento que algo possa acontecer, torcendo para que não, mas a Defesa Civil, né, tem estado em alerta e tal, e tá aí comunicando para que a gente possa entender quais são os próximos passos, como a gente pode se precaver e tal. Então essa é a situação da cidade, né, que todo mundo conhece como uma cidade maravilhosa, uma cidade linda, uma cidade acolhedora, mas que hoje está sofrendo esses efeitos do crime ambiental da Braskem.
Mas é isso aí, gente. Obrigado, Jéssica, nossa correspondente, por explicar pra gente essa situação e pra gente ver a extensão desse crime, né? A gente teve um dos muitos crimes ambientais da Vale aqui em Minas Gerais, no Espírito Santo, e vocês vão se lembrar, e ainda se lembram, da cobertura midiática em cima disso. É reportagem constante, é Globo Repórter, é documentário, é filme, tudo isso sobre o crime ambiental da Vale, e mesmo assim, a Vale não conseguiu ressarcir corretamente as pessoas afetadas por isso. Porque o meio ambiente você não tem como mais reaver aquilo que foi feito. Agora compara tudo que a gente sabe sobre os crimes ambientais da Vale aqui no Sudeste e o pouco ou quase nada que é feito, que é mostrado para as pessoas com relação a esse crime socioambiental da Braskem. Ao ponto, como o Thaís comentou mais cedo, né, da Braskem ela continuar fazendo sua campanha ali, dizendo que tem responsabilidade ambiental. Então, para mim, a gente tem também um outro problema nesse caso, né, em como que a gente divulga isso, como que a gente analisa isso, porque os grandes veículos de mídia, a chamada mídia hegemônica, ela não só passa pano, como ela ignora a extensão de muitos desses crimes, do que acontece com muitas dessas empresas, né? Então você vê isso acontecendo e sei lá, cara, você vai ligar a Globo e vai ter uma propaganda de uma dessas empresas, vai ter uma propaganda da Vale, vai ter uma propaganda da Braskem ou de uma subsidiária, e que às vezes a gente nem sabe que é, e tá ali. Ou essas empresas, elas vão lá, financiam um pequeno programa social aqui e ali, e pronto, já é suficiente para eles terem uma reportagem especial no Globo Esporte, no Globo Rural, no Fantástico, e passa por isso mesmo. Então, infelizmente, o que a gente tem a dizer é que a gente não tem uma perspectiva de que essas empresas elas sejam amplamente responsabilizadas por isso que elas fazem. E fazem, porque elas continuam a fazer em diversas regiões do Brasil. E aí você pega esses exemplos, e esse exemplo que está acontecendo agora da Braskem, e você lembra disso ao observar o lobby e a insistência do Congresso brasileiro em liberar exploração de minério na região amazônica, em liberar a perfuração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Isso tudo continua a ser discutido. Então o Brasil está lá na COP, está lá fazendo seu papel. Nossa, o Lula dizia, Brasil vai liderar. A gente pode ser uma liderança ambiental. A liderança ambiental é o caralho, né? Porque nessas articulações que a gente estava comentando mais cedo, envolve a perfuração, a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. E continua a insistência, continua bancadas de extrema-direita e com participação da esquerda também, no Senado, na Câmara, lutando para se aprovar mineração nessas regiões. Então você percebe sempre que vocês passarem por notícias, ou quando a gente vai comentar alguma proposta de lei, ou proposta de liberação, ou como que não se escuta o IBAMA, lembra desses casos, porque não é uma vez, não é duas vezes, constantemente nessas últimas décadas a gente vê o crescimento em escala desses crimes socioambientais sem ter resposta nenhuma, porque a empresa continua atuando, ela não parou. A empresa vai ser capaz de afundar parte de uma cidade e não parar. Se essas empresas não pararem, não adianta você ter quantas COPs forem necessárias, não adianta você fazer discurso, porque a gente não para essas empresas. Recentemente a gente passou pelo Congresso também, né, uma chamada pauta verde, que é ridículo, porque dentro dessas propostas verdes, para energia verde, você tem o incentivo para poder se utilizar carvão. Então é rir da nossa cara, O Brasil não só não tem condições de liderar o mundo na pauta ambiental, como no governo do PT continua a trabalhar contra a pauta ambiental. Continua a ser constrangedora a posição da Marina Silva no governo. Isso tudo é dentro da mesma discussão. Então, saindo desses áudios tristes, desse relato triste e revoltante também, né, seria um ponto final, assim, pra gente encerrar o episódio de hoje. Mas eu aceitei os trocentos links que o Vitor colocou aqui na pauta, pra gente comentar, cortei alguns, mas já que a gente tem aí ainda uns 20 minutinhos, vamos pro bloco do CIDER. Vitor, foi isso que eu fiz, eu joguei seus links todos pro bloco do CIDER e eles estão aqui embaixo. Então tem algumas questões que talvez a gente consiga passar rapidamente por elas. E já que a gente falou da COP agora, né, o Lula foi lá para a COP 28, junto com toda a sua caravana, né, Caravana Brasil na COP 28. A gente teve algumas falas interessantes, a gente teve algumas reuniões interessantes também, a gente teve entrevista do Lula para Al Jazeera, que repercutiu muito, porque nessa entrevista ele foi muito mais rígido com relação a Israel, condenou mais firmemente a política genocida de Israel. Então isso, engraçado, talvez não tenha circulado tanto aqui, porque a entrevista, ela teve a fala dele em português, mas em cima do áudio tem a tradução
tradução para o inglês. Então, algumas pessoas legendaram em português assim, mas uma legenda não pega tanto o tom ali do Lula, mas não circulou tanto. Mas é uma entrevista que ela teria tudo para ser até mais bombástica, porque ele vai na contramão de muito do que a diplomacia brasileira estava tentando fazer, e ele, enfim, coloca um tom mais incisivo com relação a Israel, uma condenação mais incisiva, mesmo não deixa de condenar o Hamas, mas ele ressalta o problema de toda essa política de extrema-direita no governo de Israel e sem poupar palavras para o Netanyahu também. É o caso, né? O Netanyahu é o último ato da sua vida política ali e vai ficar com essa marca vergonhosa. Mas além disso, o Lula, ele foi lá posar rindo, né, com o Macron e a Janja de fundo, que é um meme pronto, né, tá lá essa foto meio constrangedora, e a gente teve algumas cabeçadas ali, né, o presidente da Petrobras falando que, dando algumas declarações e o Lula contradizendo, dizendo não tem nada isso. O Brasil, ele se afirmando como um possível integrante da OPEP também agora, para poder, talvez ali, aumentar o seu poder dentro do Oriente Médio, né? Então é isso que a gente tem mais ou menos nessa passagem, por enquanto, do Lula na COP28. Vocês acompanharam mais alguma coisa? Viram mais algum momento constrangedor? Olha, o que eu queria comentar foi sobre o governador do Amazonas, Wilson Lima, e a genial ideia dele cobrar royalties da Amazon por usar o nome Amazon. E eu quero dizer aqui que eu apoio, porque toda iniciativa para tirar dinheiro do Jeff Bezos, eu serei a favor. Por falar em meme, né, porque o Rodrigo falou da foto do Macron e do Lula com a Janja ao fundo, mas eu levei um tempo para acreditar que não era meme essa de cobrar da Amazon. Ai, podia cobrar mesmo, tô nem aí, sabe? Que o Jeff Bezos quer? Pro inferno esse homem. Pós-verdade é assim, né? Algumas coisas sérias tem tudo pra ser um meme. É péssimo, mas eu acho que tinha que criar essa intriga jurídica e foda-se. Quanto à COP, é aquele meme, vamos citar memes políticos através de memes quem quer salvar o mundo? Todo mundo levanta a mão. Quem quer fazer alguma coisa que realmente salve o mundo? Ele quer. Então, assim, vai lá, posa com o Macron, aí teve a questão, me lembrou muito essa foto do Macron, com o Macron e a Janja atrás, da querela do Jair, né, de ter chamado a mulher do Macron de feias. Que diferença. Mas, logo depois, o Macron tá falando, então, acordo do Mercosul e da União Europeia, não. Então é tudo um teatro, né? Vamos perfurar poços na Amazônia, mas o Brasil vai liderar. E eu já falei aqui que o Brasil tem tudo para liderar mesmo essa transição econômica, sei lá, ou pelo menos que não seja uma transição econômica, mas pautar essas questões ambientais para o mundo. E eu acho que eu continuo achando que tem tudo para fazer isso. Mas não estamos fazendo, né? Essa ideia de que a modernidade, né, que o moderno, que o progresso vem através do expansão infinita ou do uso de combustíveis fósseis ou de qualquer... Isso, no fundo, isso ainda não mudou, né? E dá para emendar essa história com a Amazon, porque é muito prático comprar na Amazon, mas é uma imoralidade. Falo eu que compro na Amazon, porque às vezes a gente fica sem saída para algumas coisas, né? Mas você compra livro na Amazon que nem o Haddad, Ana Raíssa? Todo dia chega aqui em casa compro nada. Safado. Pois tem isso, assim, tem um colega de trabalho que esses dias ele falou assim, porque tal coisa tava barata na Amazon. Eu falei, eu não compro livro na Amazon. E ele achou um absurdo, mas é muito mais barato. Aí eu falei, tu não tem um amigo livreiro? Tu não tem um amigo editor? Aí ele ficou assim, mas o que tem a ver? Aí eu falei, não vou educar essa alma não, vou deixar aí a pulguinha atrás da orelha. Mas algumas coisas você fica meio sem saída. E é muito fácil e muito... enche os nossos olhos você comprar um negócio que chega no mesmo dia e você nem precisou sair do trabalho, né? Chega, tá em casa, você compra ali pela Alexa, a coisa funciona. Mas a troco de quê, né? Então se for para pelo menos a gente criar um problema jurídico pro Jeff Bezos aí para devolver o nome, eu topo. Tem que comprar um domínio novo, né? Dá um trabalhinho aí. Nossa, dá um trabalhinho pra esse velho aí, ó. Mas só mais uns comentários sobre a COP, que, tipo, o Macron continua com a mesma posição que ele tinha na época do governo Bolsonaro, né? De que, não quero porque basicamente vai ser ruim para as exportações, os agricultores da França, e ele tá lá protegendo a dele, né? Continua sendo a voz que mais, assim, pela que faz mais barulho contra o acordo. Mas, assim, eu acho
que fora a presença da famigerada Braskem na COP, né? Braskem, a empresa de mineração sustentável do Brasil, é uma COP que está sendo realizada nos Emirados Árabes, né? Que é um país que, enfim, além de questões democráticas, também é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo. E a pá de cal nessa COP é o quê? Ela está sendo presidida pelo sultão Al-Jaber, que é chefe de uma petrolífera estatal dos Emirados Árabes Unidos. Então, assim, temos aí um pequeno conflito de interesses que, assim, talvez essa grande conferência do clima e esteja sendo usado para lobby de petrolíferas. Então, assim, será que é um evento que o povo está indo para tirar foto ou será que é um evento onde algo de fato está sendo discutido, né? Eu vi, assim, que essa não era tipo uma das reuniões da COP mais importantes, onde questões muito importantes seriam discutidas e tal, mas, assim, chega a ser especialmente revoltante num ano onde a gente, não só no ano, numa época do ano, né, desde o mês passado que o brasileiro está em estado de praticamente de decomposição a partir do próprio suor, né, todo mundo suando todos os líquidos do próprio corpo, e aí você vê essa conferência aí que aparentemente é uma farsa. Então, assim, seja bem-vindo ao Apocalipse e continuamos aqui trabalhando firme e forte para que você chegue o mais rápido possível. Às vezes eu até evito comentar muito sobre esse tipo de tema, porque eu fico mais triste. Fico mais triste porque, na prática, assim, a gente não tem uma solução mais, gente. Mesmo se o ser humano parasse de produzir com a sua base energética completamente hoje, a gente ainda demoraria muito, mas muito tempo para poder ver algum tipo de melhora. E não vai parar. Na prática, o ser humano vai continuar sugando petróleo e se mantendo na base do carbono até a última gota. Ele vai continuar queimando carvão até a última grama. Então isso é muito desesperador quando você para e pensa que a gente observa os desastres, as catástrofes cotidianamente. Não tem semana que não tenha uma catástrofe oriunda do caos climático. E enquanto isso, as pessoas estão lá discutindo com palavras bonitas e tudo mais. Mas tem também um problema que, pela estrutura industrial que a gente construiu e o modo como a economia mundial funciona, não daria para parar. Parar, em muitos casos, também resultaria em problema. Então, simplesmente não dá para parar as indústrias. Não dá para parar os navios. Não dá para parar. O modo como a gente organizou nossa economia, o modo como as pessoas se alimentam em grandes metrópoles, não dá para parar. Vocês viram o caos que aconteceu quando um navio resolveu parar o comércio mundial? Então, você imagina, se a gente tentasse parar algumas coisas agora abruptamente, também seria um problema. E isso torna a coisa mais desesperadora. Mas todos esses discursos afáveis, assim, na COP, no ano que é um ano recorde de desastres resultantes do caos climático, você ter uma foto do Lula gargalhando feliz diante do Macron gargalhando feliz, com a Janja no fundo gargalhando feliz, vai se fuder, cara. Não é possível que você faça uma COP e as pessoas estão lá rindo, achando que é possível ser afável, que dá pra se divertir, que dá pra... Não dá, cara. Não dá. O clima deveria ser de velório. As pessoas deveriam lá só lamentando as milhões de mortes que a gente tem mundialmente durante o ano decorrentes das mudanças climáticas. E não é esse o clima. Não é esse os ares que você tem lá. É ainda uma conferência financeira. São coisas que, assim, são risíveis, cara. O Brasil dizer que ele vai entrar na OPEP para poder, na OPEP, na Organização dos Países Produtores de Petróleo, ele vai falar, não, a gente vai entrar na OPEP para poder a gente lá dentro, a gente fazer uma mudança de dentro para fora. Aí a gente vai conseguir falar a favor da energia limpa. Por isso que a gente quer entrar na OPEP. Esse negócio que a gente tá querendo fazer lá na foz do Rio Amazonas, isso aí é só jogo. Não leva a sério isso não. Não vai dar em nada não. Cara, é rir da nossa cara, assim. Então é desesperador comentar sobre esse tipo de evento e ver esse tipo de imagem, né? Pô, a gente falou que queria criticar o governo Lula, saudade de criticar o governo Lula, a saudade já acabou, já passou. Eu queria não precisar criticar tanto mais. Mas falando em petróleo, falando em exploração de petróleo e como que ele continua regendo os grandes conflitos, os grandes interesses da política internacional, rapidamente aqui falar sobre esse caso que as pessoas estão eufóricas no Brasil. O nosso exército foi deslocado para Roraima, para a fronteira com a Guiana e com a Venezuela, porque hoje está rolando, não acabou ainda,
ainda, um referendo na Venezuela para saber se a Venezuela vai insistir em não reconhecer os tratados internacionais de mais de um século atrás que deram a região de Guiana Essequiba para, na época, a Inglaterra e atualmente a Guiana, né, a antiga Guiana Britânica. Atualmente essa região da Guiana Essequiba, que é muito rica num petróleo muito fino, muito bom, ela pertence à Guiana, mas a Venezuela nunca reconheceu isso. É um caso daqueles que sempre que tem uma crise na Venezuela, sempre que tem algum problema, se puxa esse assunto, porque ele é uma concórdia. Em todos os lados na Venezuela, todo mundo lá diz que não, a Guiana Essequiba é da Venezuela e a gente não deveria aceitar esse acordo que foi feito mais de 100 anos atrás e que não teve uma participação correta, não se ouviu o lado venezuelano, se entregou essa região para a Inglaterra e ela foi herdada pela Guiana quando se tornou independente. E esse referendo, ele abriria margem hoje para que o governo venezuelano tomasse a decisão, se assim o povo quiser, de invadir a região de Guiana Essequiba e tomar à força. A Guiana não tem exército, não tem forças armadas, então não conseguiria ter resistência. Ao mesmo tempo tem uma ideia na Venezuela de que, com tanta guerra no mundo, eles não vão olhar pra gente, não vão dar atenção. Mas a gente lembra o que aconteceu na Guerra do Golfo, por exemplo, né? Então ali seria pouca coisa para ter uma intervenção estadunidense na Venezuela, caso eles resolvam invadir território da Guiana, né? Confrontando leis internacionais, invadindo um território soberano. Já tem um caso de invasão de território soberano na Ucrânia, a gente tem o genocídio acontecendo em Gaza, tem genocídio acontecendo no Congo, a gente tem genocídio no mundo inteiro acontecendo em várias regiões, invasão de território, e o pessoal tá achando que, sei lá, que a Venezuela vai poder fazer isso agora e ninguém vai observar, né? Vocês acham que tem um risco de uma guerra aqui na fronteira norte do Brasil e que isso talvez sobe pra gente? Eu acho que pode sobrar pra gente na questão humanitária, né? Como já tem acontecido, assim, né? De muitas pessoas em situação de pobreza na Venezuela virem ao Brasil. Eu acho que uma guerra nessa região, né, nessas disputas de região, eu acho que pode sim ocasionar esse tipo de fuga de pessoas que procurem no Brasil situações melhores de vida. Não acho que o Brasil vá entrar nessa guerra. Se fosse o governo anterior, eu acho que sim, nós entraríamos. A gente levaria lá nossos tanques peidorrentos para combater essa guerra. Mas como é o governo Lula, eu acredito que isso não aconteceria. Agora, assim, eu até acho que é válida essa questão dos venezuelanos dizerem que essa região deveria pertencer à Venezuela, tá, ok, enfim, faz parte de conflitos geopolíticos, mas assim, tá, beleza, os venezuelanos dizem esse aqui é nosso, mas até que ponto os habitantes da Guiana têm autonomia para decidir sobre isso, né, porque o referendo vai ser votado na Venezuela, entre venezuelanos, então, os moradores dessa região, o que eles dizem? Não sei, não vi ninguém falando nada sobre a opinião deles. Isso pra mim é uma das maiores questões, assim, aparentemente as pessoas dessa região estão sendo ignoradas, como é de praxe, né, que em regiões de disputa, os moradores são os últimos a serem consultados, muitas vezes. E essa região é cerca de 70% do território, né, então o que aconteceria com a Guiana se 70% do território fosse tomado dela, né, provavelmente os outros 30% seriam tomados por outro país, porque o que ia sobrar, né, o que isso ocasionaria provavelmente na economia desse país seria algo, no mínimo, caótico. O que sobrar dá pro Suriname. Sei lá, cara, Gran Roraima, deixa eu até corrigir, eu sou a favor da Gran Roraima. Eu acho que a gente ali aqui, Roraima, tem potencial. Aí, polícia de Roraima, eu acho que vocês têm potencial, vocês podem acreditar nos seus sonhos, né? A polícia da fronteira lá, a polícia federal, que tal, né? A gente retrabalhar as nossas fronteiras. Pô, a gente já agregou o Acre? O que seria mais? A gente não agregou, a gente comprou, né? Foi isso, cadê? Cadê nosso acreano boliviano, né? Não tá aqui pra falar, depois não reclame, Diego. Não, gente, brincadeira. Respeito a soberania dos países, mas enquanto Thaís estava falando, uma parte de mim ria, falando, nossa, autodeterminação na América do Sul? Isso é assim, seria... Desde quando?
seria disruptivo, seria aí algo novo, algo que a gente talvez devesse experimentar. A autodeterminação. Sempre que a gente fala disso, também tem intervenção dos Estados Unidos. A gente não sabe se os Estados Unidos hoje estariam em condição de realizar essa intervenção. De início eu achava que não, isso não vai rolar, porque esse caso da Guiana Esequiba, ele sempre se puxa isso na Venezuela, né? Mas muita gente está dizendo que é possível, que a coisa ela pode esquentar por conta dessa disputa no petróleo fino da região de Essequiba. De repente a gente volta a isso em outro episódio, caso o nosso glorioso exército brasileiro ele seja requisitado para atuar nas nossas fronteiras no norte do país. Mas aqui tem mais alguns pontos na pauta, vamos ver se dá tempo de a gente passar rapidamente, para ninguém reclamar. Olha só, você nem comentar. É para ninguém reclamar que a gente não comentou. Ah lá, o podcast de esquerda passando pano, não comenta. Teve áudios indicando que o Janones, ele promoveu um processo de rachadinha aí, né, relativo à sua campanha, e que ele estava pedindo para os seus assessores eles devolverem parte do dinheiro para ele, que é rachadinha. Então sim, eu espero que ele se ferre. Eu vou esperar assim, eu não tenho apreço nenhum pelo Janones. Eu vou lembrar o pessoal na campanha, durante a campanha, naquele desespero todo. Ah, nossa, ele é muito útil e pipipi, popopô. Sei, pode ter sido, pode não ter sido, mas não tem motivo nenhum para passar pano. E além disso, né, ainda, olha, esse é um caso que ele é pequeno para quem ficar comparando com a rachadinha da família Bolsonaro. Isso aqui é completamente irrelevante comparado aos crimes da família Bolsonaro, tá? Então quem quiser fazer essa comparação também vai se fuder, porque não tem. Não é o mesmo peso, não é a mesma coisa, mas sim, é uma merda e ainda deu mole de se deixar gravar, né? E logo ele, tão entendido de redes sociais, não era isso que falava? A gente precisa do Janones porque ele entende das redes sociais. Também quero que, se rolou em grandes indícios, né, que se ferre, porque não existe isso de você usar as mesmas armas e 2 pesos, 2 medidas, né? Mas não dá pra comparar com as rachadinhas da família do Jair, mas não quer dizer que não tem que ser punido, né? Mas sabe, esse papo de que, olha, tem que me ajudar aí a pagar parece que uma assessora dele ele ajudou ela na campanha com a prefeitura, ela ganhou, ficou faltando uma grana, ele queria que os assessores pagassem, então assim, né? Se foi isso mesmo, quero mais ferre. Você falou em usar as mesmas armas, eu acho que ele usou demais as mesmas armas da família de Bolsonaro, né? Não era pra usar todas as mesmas armas, assim, só algumas. Agora, assim, ele fez um belo malabarismo argumentativo para tentar justificar, né, a situação, mas não justificou nada, né? Então, até agora, de fato, parece que o menino Janones, né, bichinho? Parece estar encrencado, sinto muito por você, porém, não vamos passar pano, né? Não mesmo. E assim, fica a dica, gente. Se você resolveu extorquir dinheiro dos seus funcionários, uma das únicas maneiras de você se manter seguro com relação ao vazamento dessas informações é ameaça. Porque se as pessoas elas são obrigadas a entregar parte do seu dinheiro para o chefe, elas só não vão vir a público por medo de morrer, que é o que normalmente o pessoal ligado a miliciano faz. Então não se surpreendam quando você pensa, Thaís no grupo, eu lembro de uma mensagem de Thaís no grupo, ela falando, mas como que a família Bolsonaro ficou décadas fazendo rachadinha e não vazou nenhum áudio? E agora esse pessoal vazou áudio. Primeiro que não tinha zap quando eles faziam isso, e depois que, bom, se eu fosse o funcionário que estivesse entregando parte do seu dinheiro pra miliciano, pra mafioso, colega, não vou vir a público não me arrisco nem a gravar. Tá louco? Não. Eu sou muito inocente. Mas então tá aí registrado, não venham nos criticar, dizendo, a gente esqueceu de falar isso e passou pano. Não, a gente não recebe nada da campanha do Janones, até porque pelo visto, se a gente tivesse recebido alguma coisa, a gente ia ter que devolver uma porcentagem agora, né? E uma última notícia aqui, o STF, ele formou maioria para responsabilizar veículos de imprensa com relação às falas de seus entrevistados. O que isso significa? Significa que, bom, aquele jornal que coloca lá na manchete, né, chove lá fora, diz meteorologista. Não, curiosamente, jornalista, você vai ter que abrir a janela e verificar se está chovendo realmente. E essa, para quem não pegou, essa é uma piada típica do jornalismo, porque você disse que esse é o papel do jornalista, né? Ele tem que ir lá verificar se está realmente chovendo. E você tem esse costume no jornalismo de má qualidade no Brasil, decorrente em grande parte da velocidade que você tem que publicar notícias o tempo todo, constantemente você tem que lançar matérias, você se alicerça na fala de alguém. Então você não verifica informação nenhuma, você
pega a fala de alguém e fala, fulano disse isso, e é essa informação. Só que agora, se essas informações, elas forem fraudulentas, elas incorrerem em algum tipo de crime, os jornalistas podem ser responsabilizados, os veículos de imprensa podem ser responsabilizados, porque é papel do veículo de imprensa verificar se aquelas informações, aquilo que foi citado pela pessoa, condiz com a realidade ou não. Muita gente, muito veículo de imprensa se mobilizou para reclamar, mas honestamente, estão errados. Não dá para você manter esse jornalismo declaratório e falar, ok, porque é isso, inclusive, que permite que, vou sair publicando declaração, ameaça de golpe, porque fulano declarou isso, vou lá publicar ameaça de golpe porque eu sou imparcial. Você se esconde atrás dessa ideia de imparcialidade e de uma liberdade de imprensa, liberdade com responsabilidade. Então, sim, eu acho correto que os veículos de imprensa eles sejam obrigados a verificar se as informações que os seus entrevistados eles expressam, se elas têm um fundo verídico ou não, porque do contrário você pode simplesmente estar divulgando, fazendo propaganda de crimes, de informações falsas e que podem resultar em algo negativo para pessoas afetadas diretamente por aquelas declarações, ou até conturbar de modo criminoso o cenário político, porque você simplesmente aceita que o que uma pessoa está acusando é verdade. Eu não sei se vai em algum momento ser chamada essa movimentação do STF de mordaça, de censura, né, como foi chamada as tentativas do PT de regulamentar a mídia, né, apesar de que tem que ser algo com parâmetros muito bem definidos para que de fato não haja nenhuma censura, né? Porque a gente tem sim jornalistas sendo censurados, sendo processados, né? A gente viu aí recentemente alguns processos bastante injustos. Porém, é sim papel do jornalismo informar corretamente, né? E se esses veículos de mídia não o fazem, né? Se trazem, como você falou, esse jornalismo declaratório e outras práticas, assim, que são até perigosas, né? Até pessoas, assim, que podem usar de má fé mesmo. Mas, assim, eu acho que o STF, ele abriu e começou aí uma briga com mais um cachorro grande, né? Porque a mídia, até agora não vi atacando, né? Mas, obviamente, não estão felizes com essa possibilidade. Mas, de fato, assim, diante desse momento de pós-verdade e tudo mais, não dá para simplesmente ver crimes, né? Porque certas mentiras que são espalhadas, a gente pode falar de crime mesmo, né? O que foi feito mesmo durante os governos anteriores do PT eram ações criminosas de manipulação da informação de certos veículos de imprensa. Então, eu acho que sim, nessa tentativa de sair desse buraco enorme onde a extrema-direita tem prosperado, eu acho que passa, sim, por regulamentações que façam com que a imprensa faça um trabalho mais responsável mesmo. E é isso aí, vamos ver se a Globo News vai continuar lá a trazer todas as variações do verbo apurar. Apurei, a apuração, apurada, apurando. Então eles costumam, né, fazer o que é essa apuração? Trazer a fala de fulano, uma citação de ciclano. Vamos ver como é que vai ser a repercussão disso. Thaís, você quer chamar as nossas cartinhas da Xuxa? Que não bateu a meta. Pois é, não bateu a meta, né? Eu até pensei, mas eu não vou não. Não vou não, que eu tô muito boazinha. Então, assim, nós chegamos a, 21. Tivesse chegado, assim, pelo menos 29, né? A pessoa dizia, só um. Mas, poxa, faltaram aí 9 comentários. Ninguém comentou no Instagram. Então, não vamos deixar essa semana sem cartinhas da Xuxa para que vocês sejam estimulados a continuar comentando, porque senão a gente começar a liberar demais, vai ser que nem o Centrão com o Lula, né? A gente começa a liberar aí muita coisa, aí quando vê, já perdeu o controle. Não vamos ler essa semana as cartinhas de vocês, mas vamos agradecer os nossos apoiadores da categoria Cartinhas da Xuxa. Antes de ler os nomes dos nossos apoiadores, eu queria só agradecer um ouvinte do podcast que esteve aqui na livraria essa semana. Eu disse que eu não ia agradecer ele, mas eu fiquei me sentindo muito chata, fiquei com peso na consciência. Então, Guilherme, você veio aqui na Miramar Livros, comprou livros aqui, vários livros meus, então muito obrigada e continue ouvindo o Midcast. E então agora vamos falar os nomes dos apoiadores da categoria Cartinhas da Xuxa. Nós temos como nossos apoiadores no Apoia-se Gabriel Pires, Reni Barcelos,
Barcelos, Daniel Ribeiro e Paulo Felipe Cousani. Então, muito obrigada e um cheiro pra vocês. Isso aí, assim a gente encerra o nosso episódio de hoje. Gente, próximo episódio então, vamos bater essa meta. Além de comentar, chama outra pessoa para ouvir o Midcast. Lembre outros ouvintes também para comentar lá no Instagram. A última vez que a gente pediu comentário no Instagram veio muito, hein? Então eu quero o pessoal comentando lá também. Lembra disso, marca outras pessoas, chama, divulga, porque aí você vai ter o seu comentário lido aqui também. E o que é mais importante, né? Faz com que o Midcast ele chegue a novos públicos. Gente, eu agradeço vocês, Thaís, Ana, muito obrigado aqui nesse fim de domingo. Amanhã é segunda-feira, infelizmente. Vamos seguir o bonde. Vitor, desculpa, o episódio ficou longo, mas você colocou esse monte de link aqui na pauta também. Então a gente tá aqui com as 2 horas de gravação. Vamos encerrando por hoje. Valeu, semana que vem a gente se encontra novamente. Tchau! Até semana que vem! Valeu, falou! Este podcast foi apresentado por Rodrigo Hipólito, Thaís Kisuki e Ana Raíssa. A edição é por conta de Vitor Souza. As nossas redes sociais são Podcast Mid no Twitter e no Instagram. E você também encontra a gente no Blue Sky, só procurar por Midcast Política. Acesse também o nosso canal do WhatsApp na descrição do episódio. Neste momento, o Rodrigo dá uma tragada, 3 longos segundos. Bem, porque eu tava pensando aqui, você, trabalhadora, que vem me dizer que não gosta de feriado, que tem feriado demais. Deixa eu te passar uma informação importante pra você guardar aí no seu coração. No próximo feriadão, lembre-se disso. É feriado, mas nada te impede de capinar uma roça, nada te impede de subir uma mureta, nada te impede de fazer faxina, nada te impede de carregar lata de areia. Então você pode se desgastar, trabalhar à vontade, cara. Vai lá, meritocracia filhos, meu filho. Que tal fazer o almoço nesse dia? Não é? Lavar a louça, arrumar aquela garagem que tá cheia de entulho lá, que tem sempre alguém na família que tá pedindo pra você arrumar, né? Quer trabalhar, Estudar com os filhos, Nossa, né? botar as crianças pra correr, ó, até cansar, lavar o cachorro, tem muita coisa pra fazer, bicho. Muita, não falta.